Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui por mais um pré-aula da disciplina de Geometria Analítica Vetorial e a gente vai dando continuidade então, à questão de operações com vetores. Na última aula a gente viu algumas operações, no caso de produto entre vetores, vimos ali o produto interno ou o produto escalar, a questão de distância entre dois vetores e também visualizamos a questão de ângulo entre vetores, que a gente usa ali então o módulo do vetor e também a questão do produto interno. E neste pré-aula a gente vai estar vendo mais algumas operações, como o produto vetorial, decomposição de vetores, o produto misto, e no momento síncrono a gente vai estar treinando, fazendo mais exemplos sobre eles, para deixar vocês craques nesse conteúdo, tá? Porém, antes de mais nada, ficou um exemplo para ser resolvido no caso de ângulo entre vetores, que eu vou estar fazendo agora aqui com vocês, tá? Então o exercício C, da nossa última aula, ele pedia para determinar os ângulos internos ao triângulo ABC, tá? Sendo A, B e C esses pontos com essas coordenadas. Tá? Então vamos considerar que nós tenhamos aqui, claro, que não estou fazendo no GeoGebra, nada disso, para ter exatamente a localização, estou fazendo simplesmente uma representação, então a gente tem um triângulo formado pelos vértices A, B e C. Tá? E ele quer que a gente calcule os ângulos internos. Tá? Como a gente calcula o ângulo interno? A gente usa a relação cosseno do ângulo θ vai ser igual ao produto interno entre dois vetores, no caso vetor U e vetor V, dividido pelo módulo do vetor U. Lembrando que isso aqui é só uma representação, pode ser qualquer vetores, não necessariamente o vetor U e V. Tá? A gente consegue calcular o cosseno desse ângulo. Tá? E com a função inversa do cosseno, que é o arco cosseno, a gente consegue então determinar esse ângulo. Tá? Então, para isso a gente precisa de alguns vetores. No caso, eu vou estar utilizando o vetor AB, então, ou seja, o vetor que parte de A para B, o vetor que parte de A para C, e isso vai estar gerando o nosso primeiro ângulo, vou estar chamando ele de ângulo θ, certo? Nós teremos um segundo ângulo formado entre o vetor CB, tá? Poderia estar aqui também utilizando o vetor BC, tá? Ou CB, mas o que é importante, o ângulo ele sempre é formado com os vetores nos sentidos opostos, eles se encontrando aqui nesse caso. E vou chamar aqui de ângulo alfa, e o nosso terceiro ângulo vai ser esse ângulo que é o ângulo beta, tá? Com a nossa expressão, a gente vai conseguir calcular tanto o ângulo θ quanto o ângulo alfa. Como que eu vou usar para calcular esse ângulo beta? A gente também poderia usar a mesma relação, mas vamos tentar facilitar. O que nós sabemos de um triângulo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180 graus. Ou seja, eu posso afirmar que alfa mais o beta mais o ângulo θ, ele vai ter que ser igual a 180, certo? Então quer dizer que se eu encontrar dois ângulos, no caso o θ e o alfa, automaticamente eu consigo calcular o próximo ângulo, no caso o ângulo beta, tá? Simplesmente pelo suplemento, o quanto falta para 180, Isso se chama ângulo suplementar. Tá? Complementar é para quando falta 90, suplementar para 180. Tá? Bom, então vamos lá, No caso, para achar o ângulo θ, neste caso, a gente vai estar utilizando o cosseno de θ, vai ser igual ao vetor AB vezes o vetor AC, produto interno ou escalar entre eles, dividido então pelo módulo do vetor AB vezes o módulo do vetor AC. Perfeito? A gente vai estar utilizando essa relação.
Então, para isso, a gente vai precisar de quem é o vetor AB e quem é o vetor AC. Né? Então, o nosso vetor AB, ele é o vetor formado por B menos A, tá? E B menos A, então, temos 2 menos 3, que é menos 1, menos 1 menos o menos 3, tá? Então, vai dar 2 positivo. E 2 menos o menos 3, 2 menos o 3, que vai ser então menos 1. Então temos aqui o nosso primeiro vetor. O nosso vetor AC, ele é dado então por C menos A. E dessa forma nós temos então 1 menos 3, que vai ser menos 2. 0 menos o menos 3, então vai ser 3 positivo. E 2 menos o 3, que é menos 1. Tá? Temos aqui os nossos dois vetores. Então, o cosseno do ângulo θ, ele vai ser dado por o produto interno ou escalar entre esses dois vetores. Então, eu vou ter menos 1 vezes menos 2, que vão ser 2, mais 2 vezes 3, que são 6, mais menos 1 vezes menos 1, que é 1. Tá? Dividido pelo módulo de AB. Né? Quanto que vai ser o módulo de AB? Vai ficar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, a gente vai ter 1 mais 4 mais 1, que é 6. Então, raiz quadrada de 6, vezes o módulo do vetor AC. Vai ficar 2 ao quadrado, 4, com 3 ao quadrado, 9, com 1 ao quadrado, 1. Tá? 9 mais 1, 10, com 4, 14. Então, raiz quadrada de 14. Tá? Opa, 14, não 16. Tá? 14. Então, daqui nós teremos que o cosseno do ângulo θ, ele vai ser dado por 9 dividido pela raiz quadrada de 6 vezes 14, né? E 6 vezes 14, 84. Tá? Então, isso é o cosseno do ângulo θ. Então, quanto que vale o ângulo θ? Né? Θ vai ser igual ao arco cosseno de 9 dividido pela raiz de 84. Tá? Então, nesse caso, vamos usar aqui a nossa calculadora científica. Vamos ativar o cosseno a menos 1, né, que é o arco, de 9 dividido pela raiz de 84, fecho parênteses, igual a 10,89 aproximadamente. Tá? Então, 10,89 graus. Tá? Esse é o valor, então, do nosso ângulo θ. Precisamos achar o ângulo alfa através dos vetores AB e do vetor CB. Tá? Então, vamos lá. Cosseno do ângulo alfa vai ser igual ao produto entre o vetor AB, produto escalar, vezes o produto, ou vezes o vetor CB, dividido pelo módulo do vetor AB vezes o módulo do vetor CB. Tá? O nosso vetor AB, a gente já achou ele na primeira, né, no primeiro cálculo. No caso, ele é o menos 1, 2 e menos 1. Vamos deixar ele aqui. Agora, precisamos do vetor CB, que no caso vai ser então o ponto B menos o ponto C. Tá? Então, B menos C, nós teremos 2 menos 1, que é 1. Teremos menos 1 menos 0, que é menos 1. E teremos dois menos 2, que é 0.
tá? Então temos aqui os nossos dois vetores. Então o cosseno do ângulo alfa, ele vai ser dado pelo produto interno, menos 1 vezes 1, vai estar dando para a gente menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2, e menos 1 vezes 0 é 0. Tá? Dividido pelo módulo de AB, o módulo de AB é raiz quadrada de 6, a gente calculou no anterior, vezes a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, então raiz quadrada de 2. Então nós teremos aqui que o nosso cosseno do ângulo ele vai ser menos 3 dividido pela raiz quadrada de 12. Tá? Então o ângulo alfa ele vai ser o arco cosseno de menos 3 sobre a raiz de 12. Tá? Vamos usar então a nossa calculadora. Shift cosseno menos 1, arco cosseno, abre parênteses, menos 3 dividido pela raiz quadrada de 12, fecha parênteses, igual a 150 graus, tá? Exato, né? 150 graus neste caso, tá? Tá em degree. Achei o valor do ângulo alfa, tá? Se eu sei o valor do ângulo alfa, nós saímos da premissa, então, que a soma dos ângulos internos, né? Se eu somar alfa mais beta mais o ângulo θ, ele tem que ser 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Então, nós temos que o alfa é 150, o beta é o terceiro ângulo que a gente não sabe, a gente sabe o θ, que é 10,89, vai ter que ser igual a 180, tá? Então a gente vai ter aqui que beta mais 160,89 é igual a 180, então beta vai ser igual a 180 menos 160,89, tá? Então 180 menos 160,89 igual a 19,11, tá? Então o ângulo beta 19,11 graus. Então temos os três ângulos internos do nosso triângulo. Tá, gente? Esse vídeo por aqui e no próximo eu venho falando então de decomposição de vetores. Grande abraço e até daqui a pouco.